Glória a Deus, Deus é bom em todo tempo, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, que nos permitiu estarmos mais uma vez aqui na presença dEle para adorar o nome dEle, para aprender da palavra. Eu quero convidar você aí já compartilhando o link, mandando para os seus amigos, para aqueles que ainda também não são muito amigos assim, alguém que você não goste tanto e aqueles que você também ama, no nome de Jesus. Vamos iniciar hoje o nosso estudo do Evangelho de Lucas, no capítulo 1. A gente vai continuar falando sobre a visão, a aparição milagrosa do anjo Gabriel para o nosso querido, amado sacerdote. Era sumo sacerdote? Não, ele era sacerdote, né? Ele não era sumo sacerdote. Mas a aparição do nosso anjo, do anjo Gabriel, exatamente, o anjo Gabriel para Zacarias ali, enquanto ele tinha o trabalho dele no templo. Quero convidar você a orar. Vamos orar? Senhor, eu quero lhe agradecer pela oportunidade de estar na tua presença. Louvamos o teu nome pela tua palavra, porque mais um dia o Senhor nos concedeu e mais um dia que se vai. Amanhã, Senhor, em nome de Jesus, outro dia se iniciará. Pela tua graça e a tua misericórdia. Visita os corações. Visita as mentes, Senhor, tira todo impedimento da gente entender a tua palavra nessa noite, que a tua palavra venha nos sarar, nos transformar, nos guiar, mudar o nosso raciocínio, o nosso pensamento, tirar de nós, Senhor, tudo aquilo que a gente tem escutado, tudo aquilo que a gente tem visto que é ruim, que é lixo. A gente consome tanto lixo, Senhor, vai limpando, vai lavando com a tua palavra, com a água da sua palavra, como o Senhor diz nesta noite. Vem, Senhor, com resposta aos corações. Que este estudo, Senhor, venha trazer resposta aos corações. Venha trazer, Senhor, conforto, consolo, venha trazer ânimo, alimentar a fé, porque através da tua palavra a nossa fé é sustentada, porque a sua palavra é viva, a sua palavra se cumpre e ela é verdadeira. Eu quero lhe agradecer por cada vida, Senhor, nessa noite. Nos ajuda, Pai. Espírito Santo, nos ajuda. No nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Eu vou compartilhar com vocês aqui a nossa tela. O Johnny nunca vê a tela, fica de lá, né? Aí se você vier para cá, você vai aparecer, né? Aí não é muito a sua vontade de aparecer, né? Vou colocar aqui o primeiro slide. Eu gosto muito dele. Evangelho de Lucas, o Evangelho missionário, aleluia. Nós já iniciamos da outra vez o capítulo primeiro. A gente falou um pouco sobre Zacarias, que era um homem que estava trabalhando ali, foi sorteado para trabalhar no templo do Senhor, para acender incenso diante do altar de incenso. E a gente explicou como isso funcionava, um pouco de como isso funcionava, e vimos que dali já era um milagre. A dificuldade dele ser sorteado, quantos tinham concorrendo a esse sorteio, e que aquilo mostrava que estava acompanhando o que tinha sido ordenado desde a época de Davi, que Davi tinha instituído a adoração 24/7. A gente viu tudo isso na segunda-feira passada. Se você não pôde assistir, se você não estava, depois você volta lá para você conseguir entender. E hoje nós vamos continuar. A ideia é a gente concluir a parte de Zacarias, porque o capítulo 1 é bem grande. Dá uma olhada aí na sua Bíblia. Ó. O capítulo 1 de Lucas, ele vai até o verso ah, 80. Então, assim, esse capítulo, a gente vai ver blocos dele, para ficar mais fácil da gente entender. E vai ficar parecendo que a gente está vendo vários capítulos, né? Mas é um capítulo só. Nós temos no Evangelho de Lucas uns capítulos longos e alguns um pouco mais curtos. Mas ele tem bastante capítulo longo, diferente do livro de Marcos. Se eu não me engano, os capítulos são mais curtos. Amém? Glória a Jesus. Vou passar aqui a tela, ver se a gente consegue chegar lá.
Nós já falamos bastante sobre a mensagem, o propósito. Hoje a gente vai falar sobre a aparição do anjo Gabriel. Lucas capítulo 1, versículo 11 e 12. Vamos ler só o versículo 11 e 12. Como eu falei que a gente está vendo um capítulo grande, então a gente não vai ler todo ele como em alguns estudos a gente fazia, para depois a gente falar. A gente, por enquanto, vai ler os versículos, vamos parar naquele versículo e conversar sobre esses versículos. Por ele ser muito grande, senão a gente vai se perder, tá? Então acho que vai ficar mais fácil da gente acompanhar. Versículo 11 e 12 do capítulo 1 diz assim: Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Zacarias estava ali no seu trabalho, tinha sido sorteado, ele entra ali, todo o povo fica do lado de fora em oração, e ele acende o incenso. Enquanto ele está acendendo o incenso e ele vai fazer as orações, aparece o anjo, um anjo do Senhor, à direita do altar de incenso. A gente já comentou sobre a ordem do tabernáculo e a ordem do templo. Primeiro vinha o altar do sacrifício, das ofertas, né? Tem o pátio, o altar das ofertas. Lá dentro, no lugar santo, tinha a mesa dos pães da propiciação, tinha a menorá e o altar de incenso. Aí tinha a cortina que dividia o santo do santo dos santos, tá? Zacarias estava no lugar santo e não no santo dos santos ou no santíssimo lugar. Ele estava no santo lugar, um pouco antes do santíssimo lugar. Ele estava antes da cortina ou antes do véu, dependendo da tradução, da forma que você falar. Mas para a gente ficar entender mais, era uma cortina não simples, era algo pesado, algo costurado, muito trabalhado, tinha todo um ah, processo. Muito obrigada, meu assistente. Tinha todo um processo a ser seguido, detalhes que tinham que ser feitos. Como a gente falou, por exemplo, do incenso. Tinha uma fórmula específica, produtos que tinham que ser misturados ali, ervas aromáticas, plantas, coisas que tinham que ser misturadas para se dar o aroma e se queimar o incenso conforme Deus havia dado. Deus havia dado uma receita, tá? Vamos dizer assim, uma receita para esse incenso. E isso não poderia ser usado em outra situação, só ali. Então, tudo tinha um processo muito específico que tinha que ser seguido. Então, essa cortina, ela era algo pesado, ou era assim um véuzinho, né? De vez eu pensava, né? O véu se rasgou. Quando tá assim, pensa em véu, para mim, é algo fino, que é fácil, delicado de você rasgar. Mas não era assim, era uma cortina pesada, apesar de também ser chamado de véu, tá? Então ele estava ali a serviço. Quando ele acende, o anjo aparece entre a menorá, que era, né, aquela tipo um candelabro, que tinha as luzes que se acendiam ali, não eram lâmpadas, eram velas, né? Tinha como acender ali. Então ele aparece ao lado direito do menorá ali, o sacerdote fazendo a oração dele, acendendo o incenso, o anjo aparece, exatamente ali do lado direito. Eu anotei aqui umas referências, fala que o anjo aparece enquanto Zacarias coloca o incenso sobre o altar, um anjo aparece. Então, os estudiosos ficam debatendo se o grego, porque outra coisa importante, o Novo Testamento foi escrito inicialmente na língua grega. Ela não foi, o Novo Testamento não foi escrito em português, inglês, latim, não, foi escrito em grego. Então, quando se traduziu da língua grega. Existem palavras para cada coisa, como em português, como em inglês, em qualquer outro idioma. Então, a palavra usada para falar aqui de aparecer quando o anjo aparece é debatido sobre eles que essa palavra, o que que significa exatamente? Se refere a uma aparência real ou uma visão. Se realmente o anjo apareceu ali ou se Zacarias teve uma visão sobrenatural.
Eu acho que, que as duas coisas juntas, porque você pensa, o anjo aparecer fisicamente diante de você é uma visão sobrenatural. Eu penso que as duas coisas juntas. Então é debatido se foi físico ou se ele só teve uma visão, mas independente, o anjo estava ali e apareceu para ele, tá? Alguns verbos usados nos escritos de Lucas indicam um evento sobrenatural, o que seria o caso aqui. O que aconteceu foi um evento sobrenatural. Afinal, o anjo estava aparecendo para Zacarias. E durante muito tempo, anjos não apareciam mais, milagres já não estavam acontecendo. Quando encerra o Antigo Testamento em Malaquias, a gente não vê mais os profetas falarem, biblicamente, né? A gente não tem nenhum livro nesse. A gente tem, são 400 anos de silêncio. Não um silêncio em que Deus não trabalhou, não é um silêncio em que Deus se calou e abandonou o povo, não é isso. Mas é 400 anos de silêncio profético bíblico. Você não tem, são 400 anos sem nenhum profeta se levantar, assim diz o Senhor, sem nenhum anjo ser enviado para falar para alguém: olha, você vai gerar e vai ter um filho, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, dando alguma mensagem, alguma ordem, alguém se levantando em um ato profético, o Senhor enchendo alguém do espírito de profecia e falando. A gente tem 400 anos que isso não acontece. A gente não tem isso na Bíblia. O Senhor abandonou o povo? De forma nenhuma, né? O Senhor não abandona seu povo. Mas segue aí, vamos lá. A gente viu até o versículo 12, acho que eu tenho mais uma anotaçãozinha aqui, deixa eu ver. O anjo fica ao lado direito do altar do incenso, entre ele e a menorá, o que a gente falou, o candelabro dourado. É aquilo que você vê, né? Um candelabro com algumas velas. Lembrando que essa menorá não é a menorá que a gente vê hoje em dia os judeus usarem. Não é. Tem diferença. A menorá que os judeus usam hoje é outra menorá, não é a menorá que era usada no templo e no tabernáculo, tá? A menorá é diferente, as que eles usam hoje. Tem, acho que duas velas a mais, ou duas lâmpadas, ou duas luzes a mais. Mas na menorá do Antigo Testamento, do templo, do tabernáculo, eram sete, eu acho. Se eu não me engano, agora são que eles usam, tem nove, tá? O lado direito significa o favor de Deus. É apropriado que o templo de Deus seja o lugar onde tais eventos são postos em movimento, culminando no nascimento do precursor messiânico e do próprio Messias. Ele hoje aparece do lado direito, trazendo um favor de Deus para Zacarias. Zacarias fica perturbado e com medo, e não é para menos. Se você visse o anjo Gabriel na tua frente, assim, materializado na tua frente, essa visão sobrenatural, eu ficaria estafalada. Daniel tem a visão, por exemplo, do anjo, e ele fica sem falar. E ele fala que ele não tem forças, que ele está se desfalecendo quando ele tem a visão. E ele diz: eu não consigo, ele não consegue falar. Aí o anjo toca nos lábios dele para que ele consiga falar. Então, não é para menos que ele fique balançado com a visão. Eu separei aqui a imagem. Isso aqui é uma reprodução do que seria o templo de Herodes. Você deve estar vendo aí na sua tela uma imagem do templo de Herodes. Por que o templo de Herodes? Herodes tinha um templo e todo mundo ia lá nesse templo para adorar Herodes? Não. Herodes, ele constrói um templo para os judeus fazerem a adoração, tá? Então, a reprodução que eu consegui é essa que você está vendo aí na sua tela. Olha como o negócio é grande, né? Tem essa portinhola dourada aí logo de frente, que as pessoas entravam, tem o pátio. Lá dentro, nessa caixinha, lá nesse prédiozinho que você vê no fundo, ficaria o Santo dos Santos. Nós vemos aqui esses muros imensos. Então, Herodes, ele reconstrói o templo, fazendo
tentando fazer um pouco de uma recapitulação. No Antigo Testamento, primeiro foi feito o tabernáculo. Ele era móvel, montava e desmontava, eram tecidos, eram colunas móveis. Então, conforme o Senhor mandava o povo se movimentar no deserto, conforme mandava sair de um lugar para o outro, eles desmontavam, levava até onde o Senhor mandava. Quando chegava lá, o Senhor orientava onde tinha que montar, eles montavam de novo. Então, o tabernáculo ele era móvel, tá? O templo ele não é móvel, o templo é fixo. Quem constrói o templo? Salomão. Quem tem o desejo de construir? Davi. Só que o Senhor diz para Davi que ele não vai construir o templo, porque ele tinha muito sangue nas mãos. Davi viveu com muitas guerras. E o Senhor diz para Davi que o filho dele vai construir o templo. Quem constrói esse templo? Davi já deixa uma planta, né? Fica mais fácil, bem simples para a gente. Já deixa a planta, todo o desenho, tudo preparado, como tinha que ser. Mas quem coloca isso para funcionar, quem materializa esse sonho do coração de Davi, é seu filho Salomão. Aí é construído ali o templo. O que que vai acontecer? Vai se passar os anos, aí vão vir guerras, vai vir o exílio, vai ser destruído por guerras, Nabucodonosor e toda aquela situação, essa toda destruição. Mais à frente, Zorobabel vai fazer o segundo templo. Quando às vezes a gente lê, né, a glória da segunda casa será maior que a da primeira, só que a visão ali, estavam falando, a gente hoje entende que essa segunda casa não era o templo construído ali por Zorobabel, era o próprio Jesus Cristo. Ele é, né, o segundo templo perfeito, a glória da segunda casa. Mas não vamos entrar nessa explicação. Esse templo de Zorobabel, ele fica ele deixa a desejar para os corações, para as pessoas que conheceram, que ouviram falar do Templo de Salomão, que viram o templo ser destruído. Não é de forma nenhuma nem perto do tamanho do templo que Salomão havia construído. Quando chega aqui, esse segundo templo já não estava existindo mais. Herodes pega e constrói um templo. Por que que esse homem resolve construir um templo? A gente viu na nossa primeira aula falando exatamente sobre o capítulo, quando a gente começou do versículo 5, nós falamos que Herodes ele tem sangue judeu, ele tem descendência por parte de mãe e por parte de pai, ele era convertido, apesar de estar também enfiado ali com os romanos, ele tem uma misturada ali. E a gente explicou sobre isso, a gente não vai explicar para não tomar tempo, você vai lá na nossa playlist que você vai encontrar. A gente conseguiu explicar cada detalhe ali da ascendência de Herodes, tá? Você vê como espiritualmente tudo foi se encaixando. A gente explicou o porquê. Quando chega aqui, ele constrói um templo. Por quê? Porque ele era um homem dedicado, porque ele era religioso, porque ele queria fazer que as coisas funcionassem? Não. No fundo, a intenção era política, tá? Segue aí. Você tem na sua tela umas anotações, você pode printar ela, você pode anotar, tá bom? E você também pode fazer comentários ou mandar perguntas aí na nossa caixinha do chat aí do Zoom. Se não der para responder hoje, a gente conversa sobre a sua pergunta na próxima segunda, ou o seu comentário, tá bom? Na época de Zacarias, o templo havia sido passado por transformações significativas. Após o retorno do cativeiro babilônico, Zorobabel liderou a reconstrução do templo, mas a estrutura resultante decepcionou aqueles que haviam visto o Templo de Salomão, foi o que eu acabei de comentar. Posteriormente, Herodes o Grande empreendeu uma reconstrução e ampliação desse templo. Então, ele pega para reconstruir esse templo de Zorobabel e ampliar, fazer um negócio melhor, né? Vamos dar um upgrade nesse negócio aí, é isso que ele queria fazer. Herodes iniciou a reconstrução do templo em Jerusalém em 20 a.C. Então, 20 anos antes de João nascer, porque a gente viu que João Batista, tá? A gente está falando do João Batista aqui, não do João Apóstolo.
A gente viu que João é 6 meses mais velho que Jesus, de nascimento. Ele, né, Isabel fica grávida primeiro. 6 meses depois, Maria fica grávida de Jesus. Então, 20 anos antes disso acontecer, o Herodes aqui começa a construir o templo. Esse trabalho, toda essa construção vai se estender até 63 anos depois do nascimento de Jesus, depois de Cristo. Então, quando Zacarias está ali, o negócio está completo, totalmente fechadinho? Não, ainda está tendo obras, aquela coisa política que a gente conhece, né? Vamos fazer obra, vamos fazer modificação, ver que a coisa está sempre melhorando para estar bem com o povo e para quem de interesse deles. Resultando em um edifício descrito como o mais luxuoso e belo que as pessoas já haviam visto. Você viu aí na foto, né? Coisa imensa. O projeto foi monumental. Herodes construiu um templo inteiramente novo. E olha como é que era esse templo. Coberto de ouro, sobre uma plataforma enorme de aproximadamente 169 mil metros quadrados, cercado por um pórtico de estilo romano com dupla colunata e acessado por portões monumentais. Pórtico, se eu não estiver errada, eu não procurei ver o que que é, mas se a caixinha do meu cérebro estiver funcionando bem, pórtico tem a ver com como se fosse lagos artificiais, tá? Algo parecido com isso. O complexo do templo ocupava um terreno imenso, um quadrado medido cerca de 300 metros de cada lado. Então, era um quadrado, 300 metros aqui, 300 assim, 300 assim. Cercado por um maciço muro exterior, que você viu aí na foto, ó. Então, 300 metros e esse muro em volta aí desses 300 metros, tá? Dentro desse perímetro havia o átrio dos gentios. O que que é isso? Era a área onde os gentios podiam entrar. Quem são os gentios? Se fosse hoje, seria eu, por exemplo, que não sou judia. Então, eu poderia entrar até um certo espaço, até um certo ponto, tá? De um ponto em diante eu não poderia ir, não sendo judia. Então, quem não era judeu é entendido como gentio. Isso é importante você já ir se acostumando com esse vocabulário, que a gente vai usar muito isso aqui no Evangelho de Lucas e em Atos dos Apóstolos, que são os livros que a gente pretende estudar agora, estudando o Novo Testamento. Se acostume com isso. Gentios são aqueles que não são judeus, tá bom? Esse átrio, o que que é átrio? É um espaço, tá? Era pavimentado com mármore fino, então quem entrava pisava no mármore, onde tanto judeus quanto gentios podiam entrar, embora os últimos não pudessem avançar para o interior. Então, entrava judeus e gentios, mas os gentios só ia até um ponto. Dali para frente, os judeus podiam seguir, mas os gentios não. Se eu tivesse ali com um amigo judeu, ele seguiria, mas eu não. Além disso, havia o átrio das mulheres, onde homens e mulheres podiam entrar, marcando o nível adicional de separação dentro do complexo sagrado. Então, tinham várias separações para os gentios, para homens, para mulheres, um lugar bem grande. Embora Herodes apresentasse um projeto como empreendimento religioso, suas intenções eram primariamente políticas. Esperava ganhar apoio dos elementos judeus dissidentes e demonstrar a Roma a importância do reino judaico através da escala e estilo do templo. Ele queria jogar dos dois lados. O que que Herodes estava fazendo? Ele estava usando essa construção monumental para mostrar que ele podia, que ele era o cara, óbvio, né? Usar isso para mostrar, para conseguir apoio dos judeus religiosos e mostrar para Roma que os judeus tinham importância, porque lembra que eu falei que ele tem sangue judeu, que ele tem uma mistura religiosa, ele tem parentesco ali, então ele joga o parentesco com a política. É importante você entender isso, porque você vai ver que ao decorrer da história a gente vai começar a perceber que a política, o jogo político, o jogo com
os poderosos religiosos da época, os que estavam comandando a religião e que eram poderosos por causa disso, eles estavam colados, unidos com os políticos, com quem comandava, com Herodes. Então, se Herodes é amigo dos líderes religiosos, os líderes religiosos comandam o povo, fica mais fácil para manipular a situação. E a gente vai ver que isso vai colaborar para o que vai acontecer com Jesus depois. A gente vai entender que toda essa mistura de política, religião, líder religioso, povo, acusação, tudo isso vai ser usado para condenar Jesus. Mas a gente sabe que tudo isso já estava pronto e o nosso Deus sabia e estava no controle de todas as coisas. Lembrando que Jesus não foi pego de surpresa. Algo que é importante você guardar no seu coração. Jesus não foi pego de surpresa, ele não foi enganado e ele não foi preso à força e ele não foi morto sem poder se defender. O Senhor Jesus entregou-se a si mesmo, diz a palavra. Ele fez exatamente o que o Pai queria que ele fizesse. Ele foi obediente até o fim, até a morte e morte de cruz. Tá bom? Segue lá, versículo 3 até o 17, a mensagem do anjo. Vamos ver o que esse anjo vai falar aqui para Zacarias. Versículo 13. Deixa eu encontrar aqui. 12, 13. Até o 17. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho e nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento, para retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Até o 17. Bem, o cara toma um susto. Ele está vendo o anjo. E louvado seja Deus, né? Ele recebe uma mensagem de aprovação. A sua oração foi ouvida. Quando eu estava aqui estudando sobre isso, eu fiquei assim, tá, mas está dizendo que a oração dele foi ouvida. E logo depois diz que a oração que foi ouvida e que a esposa ficaria grávida e que ele teria um filho. E eu fui ver que oração era essa, se era só essa oração. E a gente vai ver que a oração de Zacarias ela abrange mais do que o seu desejo pessoal. Deus ouviu a oração. Zacarias estava cumprindo seu dever sacerdotal de queimar incenso. E em seu papel de sacerdote funcionava como intercessor-chefe do povo de Deus. Zacarias estava ali. Lembra que existiam duas oportunidades no ano? Apenas duas oportunidades no ano. E nessas duas oportunidades do ano, ele tinha que ser sorteado no meio de tantos mil sacerdotes. Então era a oportunidade dele. Abriu a janela, a porta da oportunidade aqui. Eu estou diante do altar de incenso, com a responsabilidade de ser o intercessor de todo o povo de Israel. Mas também eu tenho o meu pedido, a minha oração. Então Zacarias está ali diante da oportunidade e da responsabilidade de interceder por todo Israel. Provavelmente, uma das orações dele era por Israel, com certeza, porque ele era responsável por isso. E a oração que se era feita era sempre para que o Senhor
apressasse e enviasse o Messias, libertasse Israel da mão dos seus opressores, perdoasse os pecados de Israel, entre outras orações por Israel. Mas o mais importante ali, a gente pode ter quase como certeza, né? A gente não tem total certeza porque a gente não estava lá, né? E nem está escrito aqui na Bíblia que era essa a oração, uma das orações. Mas com isso a gente consegue entender, por ele ser o intercessor-chefe e por Israel estar submissa a Roma, que uma das orações dele provavelmente era a libertação de Israel através do Messias. E a outra oração dele seria para que o Senhor interrompesse a esterilidade da sua esposa, né? Desse para eles filhos, porque eles não tinham filhos. E naquela época, uma mulher que não tinha filhos, ela era desonrada, ela não participava das reuniões, a família era mal vista. Entendiam que o Senhor estava punindo aquela família, punindo aquela mulher que deveria ter algum pecado ou coisa assim, foi o Senhor que fez. Criava-se um estigma muito triste, muito pesado, era muito sofrimento. Mas mesmo assim, Zacarias estava com a sua esposa. O que que a gente consegue entender daqui para frente? O Senhor vai responder à oração de Zacarias, dizendo que a sua esposa teria um filho. Então, a resposta das orações de Zacarias vem com um filho. Nessa chegada desse filho, não é só o presente dele ser pai e da sua esposa ser mãe com idade avançada e estéril. Além disso, esse filho seria aquele que iria anunciar a chegada do Messias, ao qual esse homem Zacarias estava orando por tanto tempo. Então, diante desse altar de incenso, dessa oportunidade ali, a gente não sabe quantas vezes na vida Zacarias teve essa oportunidade. Se ele teve outras vezes lá ou não, a Bíblia não fala, mas nós temos certeza que ele orava ao Senhor, porque o anjo diz que a oração dele foi respondida. E de uma única resposta, o Senhor traz, em uma única ação, né, em um único milagre, o Senhor traz a resposta de mais de uma oração de Zacarias. O Senhor responde ele como intercessor-chefe de Israel, dizendo e falando para ele: o seu filho vai ser aquele que preparar o caminho. Vai ser sobre ele que vai ficar o espírito de Elias. Ele vai preparar o caminho do Messias. E será através de vocês. E com isso, sua esposa não será mais estéril. É algo assim, fora do que a gente consegue mensurar. Imagina a sensação de Zacarias. Ao mesmo tempo que ele tem o temor de estar vendo o anjo, ele tem a alegria de estar sendo respondido, da sua casa ser escolhida. São muitos sentimentos, muitas coisas acontecendo. Imagine se você estivesse agora com uma oportunidade, a oportunidade da sua vida, de interceder diante do altar de incenso, um lugar aonde eram, eram os privilegiados que conseguiam estar ali. Você fosse sorteada, fosse privilegiado. O que que você pediria? O que você oraria? Você vai ter um tempo para orar. Você está num lugar de milagre, num lugar extraordinário, no lugar onde o Senhor ouve, no lugar aonde o Senhor disse como deveria ser feito, apesar da gente ver que tinha sido Herodes, tinha construído, mas era o que se tinha dentro do que se dava para fazer. Você ali diante desse momento da tua vida, diante do juiz dos juízes, aquele que pode assinar, bater o martelo e dar a ordem. Qual seria a sua oração? O que você iria orar? O que você iria pedir? Pensa aí o que você iria pedir. Hoje nós podemos fazer essa oração todos os dias e a gente não leva a sério. O que que nós pediríamos? O que que você pediria ali no lugar de Zacarias?
Então, não foi só a oração de Zacarias que foi respondida, mas as orações de todo Israel. A oração mais cara ao coração de qualquer filho fiel de Israel era a vinda do Messias prometido. O nascimento de João Batista iniciará o processo de libertação que passará de João a Jesus pela redenção, não apenas para a nação de Israel, mas para toda a humanidade. Olha que privilégio! Com certeza, Zacarias fazia uma oração muito sincera. Era algo muito sincero. Não era só uma vida correta, que a palavra diz que ele tinha uma vida correta diante do Senhor, mas era uma oração muito sincera, com um coração muito limpo. Porque o que a gente leu aqui, que além de ser a libertação não apenas só para Israel, mas vai ser para toda a humanidade. O filho deles vai preparar o caminho do Messias. Que privilégio! É o filho deles que será quem vai preparar o caminho. O anjo que anuncia a boa nova aqui nos lembra a mensagem de Abraão e Sara que Deus lhes deu, que concederiam filhos já na sua velhice. A gente vê alguns paralelos. Abraão não podia ter filhos, Sara já também de. Não, Abraão já era de idade avançada, Sara não poderia ter filhos, corrigindo, e ela já era de idade avançada. Mas o Senhor diz que ela teria filhos e ela teve, né? Então a gente vai ver alguns paralelos na Bíblia de milagres assim. É muito comum a gente ver esse tipo de milagre acontecendo. O anjo diz para Zacarias até qual vai ser o nome da criança, João. Isso é um pouco esquisito para judeu, por quê? O judeu ele tinha o hábito de colocar nome dos filhos, tipo o nome do avô, do tataravô, de repetir nomes de seus antepassados. E não tinha ninguém na família de Zacarias que se chamasse João, isso vai chamar muita atenção do povo. O anjo conta então os efeitos do nascimento de João. Vamos ler o versículo 14. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Muitos se alegrarão, não todos, tá? Muitos. Tem uns que leem isso aqui e falam assim: mas não foi todo mundo. Mas a Bíblia não está falando que foi todo mundo. Muitos se alegrarão, não são todos. Essa alegria será pessoal para Zacarias e Isabel e será coletiva e escatológica para aqueles que responderem entre os judeus. A alegria vai ser coletiva para tantos quantos responderem, e escatológica porque está apontando para aquilo que deveria vir, tá? É algo que iria acontecer, que é a vinda de Jesus. Deixa eu seguir assim, vamos ver. Ainda assim, a ênfase aqui está do lado positivo, no regozijo que fluirá do ministério de João Batista, já que muitos são justos diante de Deus. Vai trazer muita alegria. Nos versículos 15 e 17, vamos reler aqui, o 15 até o 17. Diz assim: Pois será grande aos olhos do Senhor. Observe, ele será grande aos olhos do Senhor. Quando a gente olha a história de João Batista, ele parece um doido, né? Vestia pele de animal e comia mel silvestre e gafanhoto, né? Não era? Então, era quem olhava assim, o cara não bate bem, não, mas ele é grande aos olhos do Senhor. Continuando aqui no 15. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada. Esse pedacinho aqui, nunca tomará vinho nem bebida fermentada, nos lembra o quê? O voto de Nazireu. Por exemplo, Sansão, quando a mãe dele também recebe a visitação do anjo, o anjo diz que ela não deveria, já grávida, beber nenhum tipo de bebida fermentada. E quando Sansão nascesse, ele deveria ser separado para o Senhor com votos de Nazireu. Não iria cortar o cabelo, não iria beber bebida fermentada, não iria nem sequer chegar perto de uva ou tocar as uvas. Ah, então aqui
lembra-se muito o voto de Nazireu. Será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Desde antes do seu nascimento. A gente vai ver mais na frente que quando Maria e Isabel se encontram, Isabel diz que João pula no ventre, né? A criança pula de alegria, ela fica cheia do Espírito Santo ainda no ventre. Ela é batizada no Espírito Santo. João é batizado no Espírito Santo ainda dentro do ventre da mãe dele. Ele fica cheio do poder de Deus ainda antes de nascer. 16. Para retornar muitos, mais uma vez, muitos, não é todos, tá? Dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria. Estou lendo, certo? A sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. João, ele vai se mover no espírito de Elias. O espírito de Elias. Elias sai de lá onde ele está, vem, incorpora em João? Não. É o mesmo mover. O Espírito Santo vai usar João Batista no mesmo mover que usou Elias. A gente, quando lê o profeta Elias, também parecia um maluco, né? Se você for olhar a história, você vê que aos nossos olhos, Elias não batia bem na cabeça, não, ele era muito doido. E João tem muita semelhança. Então, ele está cheio do Espírito Santo, agindo com a ousadia do profeta Elias. Porque a gente vê, por exemplo, Elias, ele vai diante dos profetas de Baal, ele chega diante de Acabe, ele chega diante de Jezabel, ele enfia o dedo na cara, ele fala: vocês estão errados, você não pode fazer assim, e tanto que querem matar Elias. Quando a gente vê João Batista, ele também faz assim, ele vai diante fala que Herodes está ficando com a cunhada Herodias, que ele não podia estar fazendo isso, que está tudo errado, ele aponta os pecados, porque ele está se movendo na mesma ousadia que o Espírito Santo movia Elias. Então, quando a gente lê aqui no Espírito de Elias, não é que o Elias saiu e incorporou em João, não, tá? E outra coisa, isso aconteceu aqui com João Batista. Se você vê qualquer pessoa, qualquer doido varrido, dizendo eu estou me movendo no espírito de Elias, isso não, eu agora sou aquele que está se movendo no espírito de Elias, isso não é bíblico. O último, quem se moveu dessa forma foi João Batista. E acabou. Porque eu já vi uns malucos aí dizendo que eles são o Elias de hoje, porque o espírito de Elias está sobre eles, e que João Batista não tem nada a ver com a história. Gente muito doida, tem maluco para tudo. Não entra nessa, não. O espírito de Elias é bem claro aqui. O Espírito Santo usa João Batista na mesma ousadia que usou Elias, no mesmo poder, na mesma autoridade, preparando o caminho do Senhor. É isso que o Espírito Santo vai fazer através de João Batista. Segue aí na nossa anotação. Há 5 áreas nas quais a grandeza de João Batista vai ser medida. Antes da gente seguir, eu encontrei aqui a, uma referência falando, né? A gente está falando sobre o espírito de Elias se movendo em João Batista. Vai lá para Malaquias, capítulo 3. Onde é Malaquias? É o seu último livro do Antigo Testamento aí na sua Bíblia. Você tem uma Bíblia protestante, é o último livro aí. Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Malaquias é um livro do profeta Malaquias. A gente acabou de falar, né? Profetas por 400 anos. Então, esse aí é o último livro dos profetas que nós temos no Antigo Testamento. O profeta Malaquias, no capítulo 3, verso 1, primeiro diz assim: vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo
o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro para preparar, não, que preparará o caminho diante de mim. Quem é esse mensageiro que iria preparar o caminho? João Batista. Ele está preparando o caminho para a vinda do Senhor Jesus. A grandeza. João Batista vai ser medido, né? Vai ter 5 áreas em que isso vai ser testado, isso vai ser medido, tá bom? Primeiro, nós temos aqui uma vida disciplinada que recusa vinho e outra bebida fermentada. Isso é mais do que sacerdotes cumprindo os deveres que estão em Levítico 10:9. Depois você dá uma lida lá. É uma coisa a mais que a gente acabou de falar, é o voto de Nazireu, que a gente tem um exemplo em Juízes, quando a gente estudou, por exemplo, Sansão. Também pode ser uma alusão a Samuel, que fez um voto semelhante como o primeiro profeta em Israel. Segundo ponto, João foi cheio do Espírito Santo. Mesmo antes de nascer, escrevi mesmo 2 vezes. Mesmo antes de nascer, referindo-se ao seu papel profético permanente sobre o controle do Espírito Santo. João, ele foi tomado pelo Espírito Santo ainda no ventre da mãe dele e ele é totalmente controlado pelo Espírito Santo, tá? Por isso que a gente olha assim, é algo diferente, né? Ele é muito diferente do que a gente pode imaginar. O comportamento dele se assemelha muito ao comportamento de Elias. O Espírito é a figura central, o Espírito Santo, tá? É a figura central, supervisionando as narrativas da infância e por trás de cada detalhe. Sua presença é empoderadora, é uma constante na vida e no ministério de João. Os dois últimos estão intimamente ligados, referindo-se ao reavivamento religioso e social. Seu ministério é de reforma. O que é o ministério de reforma? De mudança. Ele ele mostra onde está o pecado, ele fala que está errado. Quando o João Batista prega e fala, raça de víboras, convertei-vos. Ele não tem, com ele não tem mimimi, se a gente fosse falar hoje, né? Ele não é profeta Nutella, ele é profeta bíblico. Então ele está no mesmo espírito mesmo de Elias. Ele grita, raça de víboras, convertei-vos, ou não sabeis. E ele fala mesmo, sem medo. E a gente sabe o que vai depois acontecer com ele, mas ele cumpre o seu ministério. Terceiro ponto que a gente tem aqui, que a gente pode analisar na vida de João. João vai para retornar muitos israelitas para o Senhor, foi o que eu falei, muitos e não todos, tá? Esse foi o ministério de Elias, e tal qual o profeta Elias, também é João. Vai fazer muitos israelitas voltar para o Senhor, o seu Deus, e vai resgatar da apostasia e do julgamento divino. Elias, ele profetizou em tempo de Acabe e Jezabel, um tempo profano, de idolatria, de coisas terríveis. E Elias e chamando de volta, e muitos se converteram, muitos voltaram na época de Elias, pessoas entenderam. Acabe e Jezabel não, mas houve pessoas que entenderam que se consertaram. O mesmo caso vai acontecer aqui com João. Quarto, seu papel profético é ir adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Olha que coisa interessante. Versículo 17, vai lá. E irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias. O Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que moveu João, que moveu Elias, vai mover João, e também na mesma intensidade de poder. Por isso que ele está no poder e no espírito de Elias. João será o grande reformador espiritual, assim como Elias foi. E seu ministério, à luz disso, ocorre em Lucas 3. Quando a gente chega lá em Lucas 3, a gente vai ver o ministério de João acontecendo. Volta lá para Malaquias, capítulo 4.
Facinho de achar, né? Você já decorou que é o seu último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 4. A gente vai ler o 5 e o 6. Versículo 5 diz assim: Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. O que o Senhor está falando? Vai enviar. Não é que ele ia trazer o profeta de Elias de volta de onde ele estava, tá? Não é isso. O que ele está dizendo é que é o espírito de Elias, o mesmo espírito que movia Elias, não o espírito de vida, tá bom? Elias é profetizado como sendo enviado por Deus antes que venha aquele terrível e grande dia do Senhor. Então, antes que venha o terrível e grande dia do Senhor, era necessário que acontecesse a preparação do caminho. O Senhor, o nosso Deus, ele é misericordioso, ele é justo e misericordioso. Precisava preparar o caminho, anunciar que o Senhor vinha antes que acontecesse o grande e terrível dia do Senhor, que é o dia que nós aguardamos, que vai acontecer em breve, quando o Senhor irá julgar todas as nações e vai reinar para todo sempre. A chegada de Jesus, o Messias, é a parte dessa vinda. João Batista está cumprindo esse papel de converter os corações dos pais aos filhos, os desobedientes à sabedoria do justo. Muitos vão começar a se reconciliar com as famílias, outros vão se reconciliar com o Senhor. Vai ter uma reconciliação, um acerto na horizontal, familiar e na vertical com Deus. Por quê? Porque muitos vão começar a ouvir e a se arrepender. Um exemplo disso que a gente sabe que vão se arrepender, quando Jesus é batizado, João está batizando outras pessoas. E Jesus chega para ser batizado e João diz: Eu não sou digno nem de desatar suas sandálias, o Senhor vem a mim. Ele estava batizando pessoas. Então, pessoas estavam se convertendo, se arrependendo. Então, essa profecia estava se cumprindo. Pessoas estavam se reconciliando com Deus. A sabedoria dos justos seria aqueles na nação que estão seguindo o caminho do Senhor. Então, começa a ter um reavivamento através do que João está pregando. Muitos vão se converter através da pregação de João, um pouco antes do Senhor Jesus pregar. E a gente vai ver que enquanto João está pregando, né, depois que Jesus é batizado, Jesus também começa a pregar. E a gente vai ver algumas coisas que vão acontecer. João está pregando, Jesus está pregando, alguns vão seguir João, mas vão entender que Jesus é o caminho. A gente vai ver isso no Evangelho de Lucas. E o quinto ponto, para a gente encerrar, resumindo o que foi exposto anteriormente, o ministério dado por Deus a João como precursor messiânico é preparar um povo preparado para o Senhor. Preparar um povo que esteja preparado para o Senhor. O ministério de João cumpriu Isaías 43. Preparai o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Esse é o lado corporativo dessa tarefa. Quando prepara o caminho para Sião, ele primeiro preparará a nação para a vinda do Messias, e então preparará o povo para o reavivamento espiritual. Tudo isso num único homem, cheio do poder de Deus, cheio da unção e da graça do Senhor. Na próxima segunda-feira, a gente vai falar sobre o papel de Zacarias nisso tudo, em toda essa situação. Bem, glória a Deus. Deixa eu dar uma olhada para ver se tem alguma coisa aqui. Se os comentários que estão são antigos. Aleluia. Paz do Senhor a todos. Temos a paz e a paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa semana, o que a gente vai colocar na nossa vida diária para essa semana? Minha irmã, eu entendi João Batista cheio do poder, usado por Deus na unção.
do Senhor, movido no poder do Espírito Santo, como o Espírito Santo moveu Elias. Amém, Vanessa. Glória a Deus por essa palavra, né? Glória a Deus por todo esse ensinamento. Se você tivesse com essa oportunidade de estar naquele lugar que você esperou por toda a sua vida, ali em oração, o que você pediria? Qual seria a oração do seu coração? O que você diria ao Senhor? Observe que a resposta que Zacarias recebeu não foi uma resposta só para ele. Inicialmente, quando eu li, e que quando eu fui buscar sobre essa resposta de oração, eu falei, ué, mas aqui só diz assim, a sua oração foi ouvida, a sua mulher ficará grávida. Falei, então já está dizendo a resposta da oração, a oração dele era para que tivesse um filho. Só que quando a gente lê o contexto e analisa melhor, a gente consegue perceber que Zacarias, ele não era possível ele estar pedindo apenas isso. Por quê? Com a resposta de oração que ele recebe, que é a vinda do seu filho, esse filho que virá movido no espírito de Elias, para preparar o caminho do Senhor, preparar o caminho do Messias, preparar o povo para a chegada do Senhor, para ser movidos no poder do Espírito Santo, para apontar os pecados e dizer que se arrependam porque é chegada a vinda do Senhor, o fim está próximo, o Senhor já veio, se arrependam dos seus pecados, sem, sem medo de dizer a verdade, se permitindo ser usado com muita força e autoridade no poder do Espírito Santo. Então, não é possível que a gente veja Zacarias orando apenas por um filho, que já é algo extraordinário. Mas o Senhor ouviu a oração de Zacarias e entendeu, e preparou essa família para ser aqui da onde viria profeta, o último profeta antes de Jesus. O último. Com a honra de preparar o caminho para o Messias, cheio de autoridade do poder do Senhor. Que resposta extraordinária Zacarias e Isabel receberam. Então, se você tivesse essa oportunidade, qual seria a sua oração? Que a nossa oração seja assim por nós, porque a gente vê que João orou, que João não, que Zacarias orou por ele. Mas que nesse pedido que a gente faz por nós, não seja um pedido egoísta, e que a gente sempre faça pedido pelas nações, pela Igreja de Cristo, pelas pessoas que são perseguidas, para sermos usados, nós e a nossa casa e todos que estiverem à nossa volta, no poder do Espírito Santo, na vontade do Senhor, para pregar a palavra, para alcançar almas, porque essa é a nossa missão hoje. Hoje nós precisamos nos permitir ser cheios do Espírito Santo, sim, no poder e no mover que foi usado Elias. Sim, de que forma? Na pregação da palavra, de apontar, sim, a verdade da palavra, a verdade que é Jesus, a verdade que liberta. A nossa oração precisa ser mais ampla, além dos nossos pedidos. Se você, nessa semana, tivesse essa oportunidade, qual seria a sua oração? Vamos orar? Senhor, nos ensina a orar, até orar de verdade. Nos ensina a orar conforme o teu coração e a tua vontade. Nos ensina a orar, Senhor, com o coração puro, como Zacarias e Isabel oravam, que tiveram essa resposta que a gente não consegue mensurar. Senhor, numa resposta que veio mudar toda a história da humanidade. Senhor, eu lhe peço nessa noite, nos ensina a orar.
Todos os dias nós temos a oportunidade de estar diante de Ti, queimando incenso de oração. Que a nossa oração não seja egoísta, que a nossa oração, Senhor, seja verdadeira, pura, limpa. Venha agradar o teu coração, Senhor, eu lhe peço. Nos dá discernimento na oração, revelação na oração. Nos dá, Senhor, uma mente transformada, a mente de Cristo, lábios, Senhor, que oram a tua vontade. Senhor, porque eu tenho certeza que Zacarias foi respondido dessa forma, porque a oração dele estava conforme a tua vontade. Nos ensina, Senhor, eu lhe peço, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer 10, 11 pessoas com o presbítero de Ouro. Glória a Deus. A Ana, Carol, Deus abençoe sua vida, Carol. Glória a Deus. Deus abençoe você aí. Elisete, Janaína, Luciana, missionária Tereza. Temos mais dois, um. Você que está aqui no Zoom, que não apareceu o nome para mim, também seja bem-vindo. E a nossa amada irmã Vanessa, Deus abençoe sua vida, a vida de vocês. Segunda-feira estaremos de volta, se o Senhor me permitir. Beijo, fiquem com Deus. Até a próxima.